Olá a todos, tudo bem? Bem, me chamo Rodrigo Melo, sou meteorologista aqui na Albeco Sudamericana e estou aqui para apresentar um pouco para você das nossas soluções em monitoramento meteorológico. O tema dessa nossa apresentação vai ser sobre radar meteorológico, o foco principal dela. Mas nesse primeiro momento a gente quer primeiro fazer uma apresentação da empresa e dizer que é um prazer estar com vocês aqui neste AgroTeams 2021. Vamos à apresentação. Então, como eu disse, o nosso tema é soluções em monitoramento meteorológico com foco em radar meteorológico. Um simples sumário, falando de quem é a Albeco Sudamericana, a Vaisala e um pouco de radar meteorológico. Bem, a Albeco Sudamericana, ela é representante exclusiva de uma marca finlandesa no Brasil há mais de 30 anos, a Vaisala, ou Vaisala, como preferirem, né? Ela é a líder mundial de mercado nesse segmento de monitoramento meteorológico, tem uma vasta rede espalhada pelo mundo. No Brasil, nós estamos presentes em vários órgãos ambientais, Instituto Nacional de Meteorologia, Agência Nacional de Águas, alguns radares implementados. Então, esse é o nosso foco. Nossa empresa existe desde 1932, ou seja, uma empresa com uma longa história. E nesse ramo de monitoramento meteorológico, já passamos aí dos seus 30 anos. Então, isso dá para a gente a missão da Albeco. Qual é a missão da Albeco? Prover soluções em sistemas de observação hidrometeorológico e ambiental. Esse é o propósito da Albeco. Então, quais são os nossos focos de segmentos de mercado? Sistemas de radares meteorológicos, sistemas de observação meteorológicas em aeroportos, rodovias, portos e hidrovias, redes de observação hidrometeorológica remota, sistemas de localização de descargas atmosféricas, sistemas de sondagens atmosféricas, sensores analíticos e ambientais para uso industrial. Esses são todos os focos que a empresa tem para poder estar atuando no mercado hoje. E aí alguns dos nossos fornecimentos, né, para ilustrar essa parceria entre Albeco Sudamericana e Vaisala. Hoje nós temos mais de 1.500 estações meteorológicas instaladas pelo Brasil, algumas até aí no estado do Tocantins, mais de 500 estações instaladas no Instituto Nacional de Meteorologia, mais de 1.000 estações fornecidas para a Agência Nacional de Águas, agora com um meio de fornecimento de mais de 200 estações, por exemplo. Temos 2 radares meteorológicos entregues, 3 upgrades de radares realizados, 25 sensores de raios da rede de precisão instalada da RINDAT, que é um consórcio entre Furnas, CEMIG, CIMEPAR e CPTEC. Então, essa é a rede de precisão, fora uma rede global de monitoramento, que também dá suporte hoje à aviação no Brasil. Hoje também temos estações meteorológicas instaladas em todos os principais aeroportos do país, todas as capitais, todos os principais aeroportos de destaque do país têm uma estação Albeco Vaisala lá. 54 estações de altitude instaladas, ou seja, são aquelas estações com balões de radiosonda que traçam um perfil atmosférico, que permitem tantas soluções a serem implementadas por aí. Hoje também temos 2 estações automáticas sendo implementadas no Brasil para difundir ainda mais o nível de tecnologia e mostrar que estamos na vanguarda do tempo em soluções de meteorologia e monitoramento meteorológico. Falando um pouquinho do nosso parceiro, né, que é a Vaisala, esses são os focos principais dela de mercado: meteorologia, transporte, energia renovável e meio ambiente. Esses são os focos. Então, na meteorologia, a gente já falou das estações. Para o setor de transporte, principalmente o Aires já falou das estações, tem os radares meteorológicos, que se aplicam tanto para meteorologia quanto para transporte. Das energias renováveis, nós temos um equipamento que trabalha com tecnologia de lidar, que faz para fazer um escaneamento do vento da atmosfera em diferentes níveis, proporcionando alguns estudos dos mais diversos, cisalhamento de vento para torres eólicas e por aí vai. E no monitoramento ambiental, focado bem na nossa área, sensores compactos de qualidade do ar, sensores compactos de meteorologia, tudo pensando em cidades inteligentes, pensando no agronegócio também, principalmente, que é nosso foco, agronegócio e energia. Então, são sensores bem voltados para esse tipo de solução,
porque você pode ter uma disseminação maior dessas estações instaladas nesses locais e você conseguir coletar melhores as informações para poder dar melhores subsídios de informações ao agricultor, dar mais subsídio de informação às represas, principalmente do setor elétrico, onde a nossa matriz principal de energia elétrica do Brasil hoje ainda é a matriz de hidrelétricas, né? Hoje estamos aí implementando outras matrizes, como a nuclear, por exemplo. Então, hoje tem uma diversidade que a gente pode aplicar outras soluções, mas hoje o nosso foco é esse. Então, esse é o nosso foco de estar trabalhando com monitoramento ambiental na Weissler. Alguns números da Weissler, para que você possa conhecer: ela emprega mais de 1.800 funcionários por aí, em mais de 30 escritórios diferentes, tem mais de 18 países, uma meta de mais de 400 milhões de euros, né, implementados, alguns números. Hoje tem um foco bem grande em energia renovável, que ela pode implementar de investimento, seja na área de vendas, seja na área de pesquisa. Essa é uma das linhas que a Weissler tem a trabalhar por aí hoje. Bom, falando agora mais especificamente da nossa solução principal, que é o radar meteorológico, foco dessa nossa apresentação. Hoje a Albeco tem fornecido 2 radares no Brasil, né? Um na banda C, com dupla polarização, que fica em Mateus Leme, fornecido à CEMIG, e um na banda X, também de dupla polarização, fornecido ao FRJ e hoje está instalado na base do Cimaera, ali no aeroporto do Galeão. Cada um trabalha num tipo de frequência diferente, mas entendendo a demanda do pessoal aí no Tocantins, onde os principais beneficiados seriam tanto o setor de energia quanto o setor do agronegócio, acreditamos que um radar na banda C seria uma solução espetacular, né? Uma das principais características desse radar é a vigilância do tempo, monitoramento do tempo severo, detecção de corrente de vento, detecção de granizo, medição de precipitação em alertas contra enchente, ter marcações de nível de congelamento. É um radar que tem um alcance aí de mais ou menos uns 300 quilômetros, né, na sua linha de diâmetro, né, na sua linha de varredura, ou seja, te permite identificar tempestades a distâncias significativas para que você possa trabalhar com algumas previsões de barragens, de represas de nível de água, com as suas plantações de maneira geral, com segurança de pessoas de maneira geral. Então, esse é um tipo de ferramenta que tende a viabilizar ainda mais as questões de negócio no país, né? Ou seja, tanto no quesito de resultado financeiro, que você pode ter melhores, quanto resultados de segurança. Além de ser uma ferramenta que vai complementar, a gente entende hoje que na região do Tocantins, principalmente, existe uma sombra de radar meteorológico, não existe uma cobertura de radares meteorológicos significativa nessa parte do país, ou seja, uma parte cega nesse país. Ou seja, uma complementação dessa, você permite criar um mosaico de proteção ainda maior no país e principalmente dentro da área de interesse, né, que é o monitoramento do Estado em si, na defesa de seus arredores, né? Então, esse é uma aplicação do radar meteorológico. Ele acompanha o soft AIS, que, além de fazer esses quesitos expostos em tela, ele te permite gerar produtos do radar meteorológico, né? Ele tem vários tipos, HydroClass, tantos outros, que te permite fazer cortes verticais, cortes horizontais nas imagens, de forma de extrair melhor os produtos, entender melhor como funcionam os ventos em diferentes níveis, fazer um corte nas nuvens para entender como essa nuvem pode te impactar de uma maneira ou outra, se esse nível de tempestade vai ser muito severo ou não. Por exemplo, esse é o software, esse mesmo radar utiliza esse software em diferentes locais do mundo. Podemos dar um exemplo, por exemplo, das Bahamas. Ali nas Bahamas há uma sequência de 4 ou 5 radares meteorológicos instalados para detecção de furacões. Então, eles são usados para esse tipo de finalidade também. Então, é esse mesmo software, é este mesmo radar que te permite identificar um furacão, também te permite fazer sistemas de previsão de tempestades severas com maior confiabilidade possível, né? Então, te permite, além disso, manutenção e calibração de sistema, visualizar dados em tempo real, processar os dados, comunicação, operação de radar, permite integração dessas imagens satélites, cargas atmosféricas,
como a gente já falou anteriormente, né, isso tudo pode ser integrado num único software, numa única base, ser espelhado diante do Google Earth, dando mais informações a nível de monitoramento hidrometeorológico para a região do país que melhor lhe interessar. E trabalhando isso, como funciona um radar meteorológico? O radar meteorológico, ele basicamente é um pulso de energia eletromagnética que parte de uma antena em uma determinada direção e vai fazendo leituras do que há no caminho. No caso, os hidrometeoros, ou partículas de gelo, ou água, essa é a funcionalidade principal do radar. Então, parte uma onda dessa antena, e essa antena ela vai em direção a um determinado alvo, a uma determinada distância. Só que essa onda e essa tecnologia, ela não é simplesmente polarizada, ela é duplamente polarizada. Ou seja, ela faz uma leitura tanto na horizontal quanto na vertical. Ou seja, a dupla polarização permite que o equipamento apresente uma resolução ainda maior e utilize esse processo para detecção de tempestades, permitindo melhoramento na previsão, uma precisão com maior antecedência, intensidade de precipitação, localização desses núcleos de tempestade. Ou seja, a dupla polarização desta onda que é emitida do radar meteorológico te permite ter uma melhor detecção dessas leituras de hidrometeoros, né, como a gente chama, ou de partículas de gelo, te permitindo, então, ter um melhor resultado possível dentro desse tipo de leitura. As principais características desse radar meteorológico na banda C, que é o WR200, o modelo dele, ele possui uma correção de atenuação, que a gente vai falar um pouco disso, uma dupla polarização, uma antena com 1 grau de abertura, ou seja, o que isso significa? Uma abertura de 1 grau na sua antena te permite fazer uma melhor varredura da atmosfera. Alguns radares por aí têm 2 graus de abertura, e isso dificulta muito, porque se a nuvem estiver um pouco próximo do teu radar, ele vai fazer uma leitura acima do topo dessa nuvem e não vai pegar o que existe aqui embaixo, vai passar um feixe por cima. Com 1 grau de abertura, ele tende a pegar melhor essa nuvem que está aqui, fazendo a leitura dos hidrometeoros e pegando os níveis de refletividade e intensidade dessa tempestade, né? A facilidade de criar mosaicos em tempo real, operação remota em rede, wind shear, ou seja, aquela cortante do vento, né? ou aquela cisalhamento do vento, como é mais conhecido, o programa IRIS, que a gente falou, o receptor digital, que está em mais de 500 sítios, já que esse receptor digital é uma propriedade da Weiss, ela equipa não somente os nossos equipamentos, mas equipamentos de muitos concorrentes também. Ele faz parte da solução integrada. Aqui o que eu havia falado anteriormente, uma imagem sem correção da atenuação e uma imagem com correção de atenuação, que é uma das coisas que estão embutidas na nossa solução. Você percebe que antes você tinha esse é o radar de Helsinki, né, um exemplo, né, que é na Finlândia, onde está a base da empresa. Então você percebe que sem a correção, você tem uma tempestade fraca. O nível de refletividade é muito baixo, mas quando você corrige, você percebe que essa tempestade ela é muito mais intensa. Essa parte verde aí seria um nível de refletividade baixa, a parte rosa seria uma refletividade mais alta, ou a intensidade dessa tempestade, a intensidade dos núcleos dentro dessa tempestade, quantidade de gelo, quantidade de água embutida nessas nuvens. Ou seja, você percebe que a pressão, a possibilidade de resultados significativos cresce absurdamente nesse cenário, né? E no mais, é isso que a gente poderia apresentar e dar de oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tecnologia de radar meteorológico, principalmente na banda C, que a gente teria um prazer imenso em poder estar apresentando de uma maneira cada vez mais detalhada para cada um de vocês. Aí segue os nossos contatos, o nosso muito obrigado pela atenção, o nosso muito obrigado por essa possibilidade de fazer essa apresentação para vocês aqui no AgroTeams 2021. Desejando a todos que tenham um excelente evento, esse vídeo possa ter contribuído para o teu conhecimento, possa ter contribuído para o teu enriquecimento de conhecimento tanto profissional como técnico, e nos colocando à disposição aí, conforme os contatos da nossa apresentação. A nossa empresa, a Albeco Sudamericana, está à sua disposição.
Eu, como meteorologista e como comercial da empresa, estamos à sua disposição, assim como todo o nosso time, e agradecemos muito esse momento e essa possibilidade de apresentar algo interessante para vocês. Obrigado mais uma vez e até uma próxima.